Olá, pessoal. Esse é um vídeo de fim de semestre 2021 já acabou, e ele vem dar um retorno sobre o que foi essa experiência do ensino remoto emergencial, sendo que hoje todos os docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul receberam, não sei se responderam, eu respondi, um questionário sobre o ensino remoto emergencial, solicitando feedback em relação aos aplicativos sugeridos pela universidade, a assistência oferecida pela universidade e as respostas e participações dos discentes nessa experiência, que é uma experiência de emergência, como a gente sabe, num semestre muito difícil, que nós terminamos esgotados e adoecidos. Então eu queria considerar aqui, não é uma aula, né? É um vídeo, é o primeiro vídeo que eu faço no celular, né? Como foi ter me tornado a youtuber da circunstância, né? Como é difícil para uma pessoa com a minha idade, com a minha aparência, se colocar, né? Assim, num vídeo, se expor, né? E como é preparar uma aula assíncrona, uma aula síncrona, e tudo que isso demandou nesse semestre, que não foi um semestre fácil, e nós ainda temos a perspectiva de ter mais um semestre, 2022, num calendário atípico, nesse mesmo sistema. A minha meta nas férias, embora eu esteja muito cansada, é aprender a editar vídeos para melhorar a qualidade destas aulas gravadas, né? Não ter tanta interrupção ou tanta falha. Uma aula, tá? Presencial, uma aula, como se dizia no modelo antigo, magistral, na qual tu vai expor o conteúdo e os alunos vão anotar, ou algumas vezes funciona, né? Pós-graduação, às vezes há demanda por aulas magistrais, e o que funciona muito bem numa aula síncrona, onde o professor fala e expõe o conteúdo, ela tem um tempo de preparo muito demorado, tá? Mesmo que o professor já tenha, ou a professora já tenha as leituras prévias e os slides mais ou menos preparados, sempre demanda revisão, releitura dos textos, readaptação àqueles conteúdos, né, já deglutidos para a realidade da turma e dos grupos que estão sendo atendidos. E no caso, adaptação para um conteúdo gravado, né, especialmente como eu estou fazendo, em função de escolhas e de ter escutado os alunos do tópico especial da graduação, e depois alguns feedbacks de alunos de pós-graduação, a conclusão é a seguinte, tá? Fato da aula estar gravada num canal que é fácil de acessar, facilita que os alunos a assistam, né? Porque senão se eles entrarem lá dentro de um aplicativo, dentro da página da universidade, isso já demanda todo um caminho que nem sempre é tão acessível. Bom, nós tivemos que escolher para as aulas síncronas, né? Eu escutei, fiz uma votação em sala de aula. O Teams, Microsoft Teams, era menos acessível, muitos alunos não tinham como instalar esse aplicativo em função das suas máquinas. Então a universidade, na segunda semana de aula, adquiriu um pacote Google Suite, porque é mais fácil de acessar, eles conseguem assistir aula no celular. Tá? Então até tem uma questão aqui de eu estar gravando, não só porque o meu Note está sem câmera, estragou a câmera, né? Mas por eu também usar essa ferramenta mais acessível, que é o telemóvel. É importante observar em qualquer nível, e eu fiz essa observação com vários professores de várias instituições e de vários níveis de ensino, tanto das escolas quanto instituições privadas, quanto professores da universidade estadual e das universidades federais.
Nenhuma instituição deu, que eu saiba, computador, internet, equipamento para os professores, né? Então, nós temos que nos virar com aquilo que nós temos, né? No caso, na minha família, né, que envolve também estudantes, equipamentos, né, e internet tiveram que ser aprimorados. Nós tivemos que adquirir equipamentos e tivemos que aumentar a capacidade da internet para poder contemplar a toda a família, tá? Não foi fácil para ninguém, né? Nós aqui observamos o isolamento completo, porque tivemos perdas de pessoas queridas, né, muito próximas na família, pessoas idosas que não estavam conosco, e temos que ter todo cuidado. Nesse momento, a pandemia, né, está num pico, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós temos familiares e muitos conhecidos que estão infectados, alguns bem, outros se recuperando, né? Mas a gente tem notícias aí dos hospitais cheios e outras circunstâncias, as pessoas não tendo leito e não conseguindo ser atendidas, né? Então isso chama muita atenção. A gente está terminando um semestre, né, onde os jovens não se encontraram em sala de aula. Algumas escolas as crianças se encontraram, algumas tiveram que parar, e, né, até nós termos vacina, nós vamos ter que estar isolados e trabalhando dessa maneira. Para uma pessoa da minha idade, que não é pouca, foi muito desafiante aprender a lidar com as tecnologias, né? E aí eu tenho uma vizinha aqui que também, né, bem um pouco mais velha que eu, também teve que se adaptar. Ela disse: esse é o que a pandemia trouxe de bom para nós, né? Que foi nos adaptarmos, pessoas analógicas, nos adaptarmos às tecnologias. Pretendo, tá? Aprender a editar os vídeos e melhorar a qualidade dos vídeos, né? Eu, como artista visual, consigo organizar bem a iluminação, ó, mas aqui já tem um reflexo no óculos, né? Especialmente porque eu não tô no escritório de Porto Alegre, né? Já tô me encaminhando para o espaço das férias, ainda tenho tarefas a cumprir, ainda tô trabalhando, né? Mas já em clima de recesso. Amanhã, né, um dia que a gente tem o ponto facultativo à tarde, então é o dia de cozinhar, né, para a maioria das mulheres e alguns homens, né? Infelizmente ainda esses estigmas de gênero estão aí, né? E é um Natal muito isolado, só o núcleo familiar restrito em função de todas essa conjuntura. Então, importante, tá? Para a gente concluir para o próximo semestre. Escutar os alunos, entender o que é mais acessível para eles. O próximo semestre eu vou dar uma disciplina diferente, bem diferente, que envolve o bacharelado e a licenciatura em artes visuais, e eu vou usar, seguindo o que as minhas colegas que ministraram essa disciplina obrigatória, não mais uma disciplina eletiva, como um tópico especial, eu vou utilizar o Moodle. Não tomei uma decisão ainda se esse conteúdo de fundamentos da pesquisa, ele tem muito mais discussão, né, e muito mais atendimento individual aos alunos e muito menos conteúdo apresentável como tópico especial. Então, certamente, né, eu vou gravar menos aulas, mas talvez algumas aulas gerais que podem ser úteis, aulas que vão ser úteis até para pós-graduandos em termos de metodologias de pesquisa, métodos, metodosofia, como a Sandra Corazza, né, defende num livro chamado Métodos de Transcriação. Então tem uma série de questões em torno de métodos, mais algumas propostas, né, de alguns alunos de pós-graduação para que se aprofunde a discussão dos métodos, que podem gerar aulas gravadas e que poderão ser usadas na graduação, dependendo como eu elaborar. Então, vocês pensem que uma aula gravada, ela não é tão diferente em termos de demora, de preparo, de material, de revisão de leitura, do que uma aula, né, ministrada presencialmente em sala de aula. Porém,
né, o desafio de gravar, de fazer isso em menos tempo, porque tu não vai ter interrupção, de falar pro buraco negro da câmera, ter que se olhar, né, ou encarar a sua feiura, é muito difícil. Por quê? Né, a linguagem não pode ser tão fluídica, tão corriqueira, tem que ter um cuidado com a luz, tem que ter um cuidado com os slides, tudo isso é muito diferente, né? E o tempo de revisão visual dos slides, porque numa aula né, presencial, não gravada, tem ali um desvio, né, na projeção, vai ficar, olha ali, tá, às vezes, né, na universidade pública a gente tem telas que não se encontram com o projetor e fica metade de uma coisa dentro de um quadro ou desenquadrada, ou então tem que desconfigurar, ou o projetor tá no teto e por mais que tu ponha uma cadeira em cima de uma mesa, eu que sou, né, que tenho 1,65 m, isso não é baixo para o Brasil, mas na minha família eu sou baixa, eu não consigo alcançar o projetor para arrumar, daí dependo de um aluno, e às vezes não é aquele botão, ou o controle remoto nunca vai funcionar, porque acabou a pilha, e pilha um tabu dentro de uma universidade pública. Então tem uma série de dificuldades que na tua casa, às vezes, podem ser dificuldades, mas que também não são, né? Então, aqui, já me mexi, porque já tá cansando o dedo, já tem 10 minutos, né? A mão cansa, eu não tenho ainda, né? Achei uma coisa que, será que eu vou usar os tripés, aquela coisinha com luz, enfim, né? Que são aquisições, eu sei de que alguns professores adquiriram, outros não, né? Então são uma série de escolhas, uma série de gastos e de botar na ponta do lápis o que vale a pena, o que não vale, né? Em termos de salário, em termos do que a gente ganha, da falta de reajuste, de uma série de coisas. Então é difícil, né? Acho que todo mundo está partilhando, né? Já recebi vídeos muito interessantes de professores de escola, né? Que tem toda uma questão muito menos adaptável do que na universidade, né? Desafios imensos que todos nós estamos passando, para o que a gente ganha, pelo reconhecimento que a sociedade brasileira tem dos professores, né? É bem difícil. Eu estou terminando o semestre muito cansada, atuando, né, na pós-graduação, na graduação, ainda seguindo com projetos de extensão, né, todos agora indo para o modo remoto. Também, né, teve um momento que eu não sabia o que fazer com os atendimentos da extensão, elas ficaram paradas, né? Um projeto que está ligado a uma oficina que também a gente não sabe onde vai parar, né? Que está ligado à instituição estadual, que é a Oficina de Criatividade de Nise da Silveira, do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Esse projeto eu não encaminhei, porque ele demandava presença e pessoas, né, num espaço público. Então, impossível. Mas, né, iniciamos retomando também possibilidades, planejando extensão em encontros não presenciais, né? A gente aprendeu a se encontrar no Google, depois a gente está tão cansado com tanta tela que não consegue fazer uma ligação para a família, cansa, né? Fazer agora, por exemplo, encontrar as pessoas que a gente passou o ano sem ver, né? Porque tu já não quer mais esse formato aqui, virou trabalho, né? O celular virou trabalho, o computador virou trabalho, então não existe outro modo, né? A não ser entrar num streaming para ver algum filme que daí tu sai do modo trabalho, né? E aí isso a gente usa televisão maior, enfim, para não confundir, né? Então, assim, acho que as pessoas estão se revisando, muita gente adoecida não com o Covid, mas por estresse, depressão, né? Lidando com a depressão também do corpo discente, dos estudantes, né? Em atendimentos diversos,
né? Dificuldades também no corpo dos técnicos administrativos, nos atendimentos. Então, tem uma série de questões e tem toda uma desmoralização né, da instituição pública, do servidor público, né, que nos afeta, né, muito. Né, eu tive feedbacks péssimos, assim, em relação, injustos, né, mas eu termino muito feliz porque o feedback dos alunos foi muito bom, né, em relação ao tópico especial. Para mim foi um grande desafio, tive dificuldade no semestre menor, né? Então sempre também teve uma questão de ajuste cronológico da hora das aulas, do próprio semestre, né? O próximo semestre eu já sei que precisa calcular mais tempo para as apresentações síncronas dos estudantes, né? Da minha avaliação, esse meu semestre, dia 1º de dezembro, eu precisaria de mais uma semana, né, para os alunos terem tempo de debater o que construíram para o semestre. E aí, já falando de avaliação, uma coisa que se observou e foi falado na plenária do meu departamento, que é o Departamento de Artes Visuais, é menos trabalhos, né? Eu acompanhei outros estudantes de outros cursos, né, na minha família. Então, professores que pedem trabalho quinzenal, ou um trabalho a cada 3 semanas, é muito nessa condição de ensino remoto emergencial né, para concentração. Então, o professor tem que deixar muito claro no início do semestre quais serão os trabalhos e os prazos desses trabalhos, sem sobrecarregar demais os alunos e a sua próprio feedback, porque depois professores que pediram muitos trabalhos não deram os devidos feedbacks para os alunos, e isso foi reclamado bastante. Então, eu procurei, né, concentrar num trabalho final só, porque era uma disciplina eletiva. Eu entendo que uma disciplina obrigatória, né, que seja importante para o curso, tu precisa de mais avaliações. E isso os alunos gostaram muito, porque daí eles juntaram tudo e fizeram a apresentação final dentro dos seus temas e articulando com as suas questões. Então, acho que é isso. Não sei se falei tudo que eu gostaria, mas foi importante. Para mim foi muito difícil. Agora eu termino o semestre assim, ó, esgotada, ainda tem coisas para fazer, mas pro feriado agora de Natal, depois da maratona, não dá para cozinhar muito, porque é pouca gente, né? Então é só o núcleo familiar restrito, mas sempre tem alguma coisa diferente para fazer. Hoje já tem que fazer as gelatinas, né, para poderem gelar até amanhã. Então eu termino com A Máquina de Fazer Espanhóis, um livro do Walter Hugo Mãe, que é sobre um idoso numa casa, num lar, né? Uma casa de, como eles dizem em Portugal, é reforma, dos reformados, né? Que é os aposentados. E então, né, senhores é um senhor de 84 anos, o Antônio Jorge da Silva, acho que não tem dá. Muito interessante essa leitura, já comecei, tá? E vou ler. E eu tenho um livro do meu clube de letras, que é o Ana Karenina, que é o livro de férias, que é sempre o mais grosso, né? E posso compartilhar até o fim do ano os livros de pandemia, que foram bem importantes esse ano, né? E que foram paralelos e respiros, porque depois de tanta tela, o que a gente quer? Um livro, né, que tu possa descansar os olhos lendo, um livro em papel, muito importante, né, porque todo o trabalho, todas as teses, todas as dissertações, tudo esse ano foi em tela, né? Então eu tô birolha, eu tenho que revisar um texto e tô pedindo ajuda, né, a uma pessoa que me ofereceu, a Marina dos Reis, que participou do Seminário dos Caprichos, porque eu não consigo mais ver vírgulas no meu próprio texto, né? Então é isso. Muito obrigado a todos que me ajudaram esse semestre. Muito obrigado à compreensão, né? A tolerância a todas as imperfeições que aconteceram.
E é todo, né, esse sofrimento, porque além de tudo isso, a gente tá passando aí por outros perrengues, né, com outras doenças que não são Covid, e dentro, né, da linha de pesquisa e passando, né, e aí eu tenho essa mochila, que é o meu escritório portátil para, né, porque infelizmente, assim, do jeito que se vive dentro da academia, dentro da instituição pública, a gente não consegue não trabalhar fim de semana para dar conta de tudo. Então eu tenho que ter o meu escritório portátil, aqui onde vem os livros, as coisas, né, mais pontuais para quando se sai do escritório onde tem tudo, né? E obrigado especialmente aí, né, aos grupos, né, que colaboraram, a todos que participaram. E vamos lá até o próximo semestre. Se eu gravar algum vídeo, já que eu, né, estou treinando e vai ser sobre jardim, sobre literatura, coisas não ligadas às aulas, até 25 de janeiro, quando a gente retorna, né, este louco semestre 2022, que será em 2021.